Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É bom estarmos na casa de Deus. Confesso para os irmãos que vocês não contam com o pastor não, mas eu prefiro estar aí, sentado aí. O pastor não vai saber disso não. Irmãos, porque é muita responsabilidade, né, de estarmos aqui transmitindo uma palavra de Deus. E eu espero que nesta manhã essa palavra alcance os vossos corações, como alcançou o meu. Eu estava meditando aqui nas palavras, né? Hoje é o Dia das Mães e veio à minha memória um texto que se encontra, eu não vou pregar sobre isso, em Gênesis 21, quando Abraão despede Ismael, e a Bíblia fala que Agar saiu pelo deserto com o menino. E após caminharem, ela viu que o mantimento e a água iria se acabar. O que ela faz? Ela deixa o menino embaixo de uma árvore e ela caminha caminho de um tiro. E a Bíblia diz que ela ergueu a voz e chorou. E clamou a Deus. E Deus fala para Agar assim: o que fazes aí, Agar? Eu já ouvi a voz do menino. Deus não fala para Agar assim: eu ouvi a tua oração pelo seu filho, mas eu ouvi a voz do menino. Que Deus fala para nós nessa manhã é que nós temos que ensinar os nossos filhos a orarem. Porque vai ter momentos que Deus quer ouvir a voz do menino. Nós, como pais, nós temos dever de orar para os nossos filhos, mas o nosso dever maior é ensinar os nossos filhos a orarem. Porque às vezes uma mãe está preocupada, como Agar estava preocupada. Eu vou me afastar porque eu não quero ver o menino morrer. Mas o menino estava clamando a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava em casa hoje, aí ontem, daí minha mulher falou: você vai pregar? Eu falei: vou, né? Vou pregar. Mas é o Dia das Mães. Eu falei: mas eu não vou pregar sobre o Dia das Mães. Eu vou pregar a palavra de Deus e toda a igreja vai ouvir. Eu não vou preparar uma mensagem especial para as mães. Mas eu sei que Deus, Ele tem algo a nos falar, porque toda vez que eu vou preparar uma mensagem, Deus primeiro Ele confronta aqui. Primeiro Ele fala aqui. Irmãos, em Gênesis capítulo de número 8, eu vou estar lendo apenas um versículo. Gênesis capítulo de número 8, versículo 16. Eu quero pegar essa mensagem porque é algo que falou comigo esses últimos dias e eu tenho meditado sobre isso. Gênesis capítulo de número 6, o verso 16, que diz assim: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. A porta da arca porás ao lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. O que Deus mandou Noé fazer na arca, Ele mandou Noé fazer uma janela. Amém? Irmãos, eu estava na minha casa e às vezes nós fazemos algumas coisas na vida sem planejamento, sem uma direção, sem um plano. E eu estava na minha casa e eu tinha uma cozinha que não tinha janela. E era bem escuro. Daí uma certa feita, contratei um arquiteto, mandei fazer um desenho. Falei: não, preciso colocar janelas aqui. Isso ficou, coloquei as janelas, mas ficou uma parede por dentro tapando aquelas janelas.
E daí eu estava em casa, cheguei do Brasil há pouco tempo, minha esposa estava viajando, eu falei, vou aproveitar esse momento que ela não está em casa, porque é sempre assim, ela viaja, eu arrumo um problema para a cabeça. Eu vou arrumar esse tempinho que eu tenho uma semana, vou fazer isso tudo, na hora que eu voltar não tem bagunça, está tudo pronto, está tudo no jeito. E comecei o meu trabalho. As janelas estavam por fora, mas tinha uma parede falsa por dentro, estava tapando. Falei, não, vou derrubar, vou retirar e vou abrir essas janelas, que eu quero ver uma luz entrando. E daí, lá vai eu, como sempre, arrancando tudo. E quando eu começo uma coisa, eu tenho um defeito e uma qualidade. Quando eu começo, eu quero terminar aquilo assim, o mais rápido possível. Porém, os detalhes que ficam, eles não me incomodam lá em casa. Aí eu tenho que escutar a mulher no ouvido. Você faz as coisas pela metade, você não termina nada. Eu falei, mas olha, tem certeza que não é só eu. Tem certeza que não é só eu. E daí, irmãos, eu fui, quebrei tudo. Tapa poeira, bagunça, arredei tudo, arranquei tudo. E a mulher chegaria no sábado, eu não terminei. Eu não consegui terminar. E daí, chegou um certo ponto que as coisas fugiam um pouquinho de controle. E veio no meu coração aquele sentimento de tristeza. E eu me vi murmurando por algumas coisas bobas. E de repente eu escuto uma voz. Aí eu ouvindo, falou, mas está murmurando por quê? Você quebrou algo que já estava bom e está procurando melhorar. Muitas pessoas estão querendo fazer algo. Você está quebrando algo que já estava pronto. Aí eu me lembrei de Jonas. Jonas, fugindo da presença de Deus, foi parar no ventre de um peixe. E a história passa. De repente Jonas está deitado, aquele sol queimando. E de repente nasce uma borboleira. E tampa ali Jonas para que fizesse uma sombra sobre ele. Aí Jonas se acomodou naquilo. E de repente vem um bichinho, come ali aquela borboleira. E aí começa Jonas a murmurar, a reclamar. E de repente veio na minha mente assim, Jonas estava no ventre de um peixe, tirado do ventre do peixe. Pô, já tá, qualquer coisa que acontecer daqui para frente já é vitória. Eu já nem contava que eu ia sair daqui, então o que acontecer tá bom, vamos caminhar para o Senhor. E de repente Jonas começa a murmurar por algo que ele não trabalhou por aquilo, por algo que ele não construiu, por algo que Deus deu para ele, mas era algo que seria passageiro. Aí eu comecei a voltar atrás e lembrar das coisas que Deus fez. E de repente eu me vejo pensando e voltou à minha mente. E aí eu me lembrei de um texto onde Jacó, fugindo de Esaú, deita embaixo de uma árvore, tem um sonho, vê uma escada, anjo subindo e descendo. E naquele momento de tormento, de angústia, Jacó, ele faz um voto ao Senhor. E quem aqui nunca fez um voto para Deus quando estava no momento de dificuldade? Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer isso. Se o Senhor me tirar dali, eu vou fazer isso. E Deus traz à minha memória. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus traz à minha memória. Lembra quando você estava numa cadeia? Lembra quando você estava preso sem perspectiva nenhuma? Quando você falou para mim que se eu te tirasse dali, o que viesse era lucro. Você ia caminhar comigo e não importaria o que acontecesse, qual fosse a dificuldade. E eu tirei você de lá. E daí, Deus falava para mim, eu te vi lá. Eu te visitei lá. Às vezes nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque muitas das vezes nós estamos muito confortáveis. E é o desconforto, às vezes, que nos levará ao propósito final.
Porque muitas das vezes nós estamos muito confortáveis, aí nós não queremos mais orar, nós não queremos jejuar, nós não queremos mais fazer nada. Aí de repente, vem uma lagartinha comendo aquele aboboeiro. Mas quando eu vejo aqui que Deus, ele fala para Noé, naquela época, Noé, nós sabemos quem é da linhagem de Sete, filho de Lameque. Noé, naquela época, Deus olhou para a terra. E Deus viu que a terra, a maldade já tinha corrompido o homem, os pensamentos do homem eram maus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. E Deus colocou no coração de destruir toda a humanidade, juntamente com os homens, todo ser que respirava na face da terra. Mas de repente, a Bíblia diz que, e achou Noé graça aos olhos de Deus. Deus só precisa de uma pessoa. Eu não sei se eu cresci na roça e lá na minha casa, a gente morava uma vez em uma fazenda e a minha mãe acendia o fogo e ela colocava umas madeiras mais grossas naquele fogo. Daí nós ficávamos em volta daquele fogão a noite inteira, depois íamos para a cama, mas o propósito final era colocar, o Fábio é da roça, sabe disso, era colocar aquela madeira mais grossa para que no outro dia, quando ela acordasse de manhã, ela ia ali fruticar no fogão e ainda tinha uma chamazinha de fogo naquele lugar. E com aquela brasa que tinha, ela acendia o fogo mais uma vez. Então Deus, ele só precisa de uma pessoa posicionada. Deus só precisa de mim e de você posicionado. Porque às vezes nós queremos mudar o mundo, às vezes nós queremos mudar nações, mas às vezes nós não nos posicionamos. E será que Deus, ele pode olhar de cima e nós podemos achar graça aos olhos de Deus? Se nós vermos em todo o percurso da Bíblia, Deus sempre achava uma pessoa, ele sempre achava alguém. Às vezes nós reclamamos, Senhor, mas em cima dos púlpitos hoje tem muitos charlatões, pessoas que estão enganando as pessoas. Aí Deus fala para mim, se posiciona, se coloque na brecha. Então nós ficamos olhando as coisas, mas a mudança tem que partir de nós mesmos. Não adianta eu querer mudar você, primeiro eu tenho que mudar a mim. E a mudança que está em mim vai refletir em você. Uma certa vez, Deus olha, um sacerdócio que já estava corrompido. E aí Deus olha de cima, vê aquilo tudo, e provavelmente as pessoas falando, mas esse sacerdócio está corrompido, nós levamos os nossos sacrifícios, os filhos dele tiram o melhor para eles. Até quando, Deus? Porque a Bíblia diz que Eli amou mais a seus filhos do que a Deus. Mas de repente, tinha uma mulher orando a Deus, pedindo um milagre. E Deus olhou e viu, opa, agora é o momento certo. Ana ia clamar a Deus, Ana ia buscar a Deus. Como nós dizemos aí no mundo, né? Deus usou o útil com o agradável. Deus precisava de um sacerdote. Deus, ele não destituiu Eli enquanto Samuel não estava pronto. Por que ainda tem pessoas nos púlpitos? Porque nós não estamos prontos. Por que ainda tem pessoas enganando por aí? Porque nós ainda não estamos prontos. Que nós venhamos nos posicionar. E a Bíblia diz que Ana fez um voto a Deus.
Olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, eu devolverei ao Senhor. E o mais engraçado é que o menino, ele cresceu no meio daquilo tudo. Ele cresceu com Eli, vendo seus filhos fazendo o que fazia. Ele cresceu com os filhos de Eli, fazendo o que eles faziam. Mas Samuel, ele não se corrompeu. Porque no mundo eles dizem que nós somos o meio em que nós vivemos. Não, nós somos aquilo que Deus ordenou para que nós fôssemos. O menino cresceu no meio daquilo tudo, mas ele não se corrompeu. Um lugar onde o sacerdote que tinha que ouvir a voz de Deus, ele já não ouvia a voz de Deus, mas tinha um menino dormindo ao pé da cama do sacerdote, aonde ele ouvia uma voz chamar: Samuel, Samuel. Porque fama, irmãos, não é nós termos milhões de likes na internet. Fama mesmo é você estar dormindo na madrugada e de repente uma voz vai lá e chama seu nome e você ouve a voz do Espírito Santo. Fama não é o que você faz no altar. Fama é o que nós fazemos dentro do nosso quarto com a porta fechada. Porque Deus, ele não surpreende com as nossas pregações, pastor. Deus, ele surpreende com aquilo que nós fazemos no culto, com aquilo que nós fazemos aonde ninguém mais está vendo. A Bíblia conta que havia um menino lá no campo tomando conta das ovelhas. E o que ele fazia bem feito. A Bíblia diz que havia um reinado onde o rei já tinha sido rejeitado por Deus. A Bíblia conta que fala que e achou Davi graça aos olhos de Deus. E Davi, ele foi ungido a rei ainda moço, ainda menino. Mas Saul continuou a reinar. Porque Deus não vai remover um reinado corrupto enquanto não estiver um Davi pronto para assumir o rei. Quando Davi cresceu, já estava pronto para reinar, Saul foi removido do trono. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Irmãos, e a Bíblia fala que mesmo com todos os pecados de Davi, mas que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Pecamos, sim, pecamos. Mas o problema é quando o pecado já não nos incomoda mais. Se você pecou, veio aquela tristeza, aquele arrependimento, você está bem. O problema é quando você peca e aquilo se torna algo natural, algo normal. Porque Saul, quando pecava, alguém sempre levava a culpa. Ah, o profeta demorou a chegar. Ah, foi isso. Ah, os filisteus apertaram. Ah, os amalequitas vieram e não deu tempo de esperar. Mas Davi não. Davi, quando era confrontado pelo profeta, ele dizia: pequei. Pequei contra o Senhor. Aleluia. E eu vejo aqui, o problema de hoje em dia é que muitas das vezes, imagine você, Noé recebe uma palavra de Deus. Noé, faz um barco porque eu vou mandar chuva. Nunca tinha chovido na face da terra. Eles não sabiam o que era isso. Às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas loucas que a gente não entende. Mas Deus, como que é isso? Só faça.
As medidas sou eu que vou dar. A largura sou eu que vou dar. A distância sou eu quem vou dar. Você só vai construir. Imagino eu, Noé, no dia seguinte, acordou de manhã. Virou para os filhos e falou: olha, nós vamos para o mato, vamos lavar lenha. Vamos começar a juntar madeira. E todo dia acordava Noé, sabendo do seu propósito. Adentrava no mato, cortava lenha. Essas são as minhas palavras. E amontoava no quintal de casa. Aleluia. Agora imagine Noé amontoando, os vizinhos vendo aquele monte de madeira. De repente vem o vizinho: Noé, você poderia me arrumar uma tábua dessa para me escorar o telhado da minha casa? Aí vem outro vizinho: Noé, estou precisando construir um curral, você poderia me vender umas madeiras dessas? Porque no reino de Deus nós temos muitas ideias e muitas coisas na cabeça. Mas nem tudo que vem na cabeça está alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. Agora imagina você, Noé vem, opa, a demanda está muito, eu tenho estoque, eu vou abrir uma madeireira aqui, eu vou começar a vender madeira, não, Marcão? Eu vou começar a vender madeira, a demanda está muito. Aí imagina você, Noé pensa: opa, agora eu vou prosperar, é Deus quem me deu essa ideia, eu vou começar a vender madeira para esse povo. E a arca ficando para trás. Irmãos, eu falo para vocês o que eu já vivi. E já aconteceu comigo. Quantas vezes? Muitas ideias. Você está prosperando, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o propósito de Deus ficando. E até hoje eu pago um preço muito alto por algumas decisões que eu tomei na minha vida. Quando era para mim estar construindo a arca, eu vi a chance de abrir uma madeireira. Aí de repente você vê tudo desmoronar. Deus não te chamou para abrir uma madeireira. Deus te chamou para construir uma arca. Às vezes você não chegou aonde você acha que devia estar, porque você parou de construir a arca. Aí eu digo para você: Deus ele muda a rota, Deus ele muda o plano, mas o propósito Deus não muda. Quando os irmãos de José venderam José como escravo, Deus olhou e viu: agora eu vou mudar a rota. Mas o propósito na vida dele continua intacto. Mandou para o Egito, não tem problema. Ele vai para o Egito, mas a chave do Egito vai estar nas mãos dele. Porque Deus já tinha um propósito na vida de José. A rota pode ter mudado, o percurso pode ter mudado, mas o plano de Deus não muda. Às vezes nós sofremos com nós mesmos, irmãos. Eu tenho hora que eu faço umas coisas assim que eu falo: Deus, mas eu não estou falando de pecado não, estou falando de coisas que às vezes a gente arruma para a cabeça e a gente para e pensa: mas para que isso? Isso é enfado e cansaço. Mas Deus diz para você nessa manhã: construa a arca, mas faça uma janela na parte de cima. E agora Noé constrói aquela arca, ele entra naquela arca. Eu tenho 10 minutinhos para terminar. Ele entra naquela arca. E você pensa que Noé teve vida fácil? Irmãos, todo tipo de animal, é limpando, é tratando, é fazendo isso, é fazendo aquilo. Mas Noé sabia que uma hora as chuvas iam cessar. Ele iria abrir aquela janela. O céu já não estaria mais escuro. A tormenta passou.
E ele pôde abrir aquela janela. A Bíblia nos fala de um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia, e o seu nome era Daniel. A Bíblia fala que Daniel ele foi para a Babilônia, mas ele não se corrompeu. A Bíblia fala que Daniel tinha um quarto, e nesse quarto havia 3 janelas, e ele abria essas janelas viradas para Jerusalém, e Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. O que eu aprendo nessa lição é que Daniel, mesmo estando na Babilônia, mas ele contemplava Jerusalém, e ele provavelmente dizia para Deus: Deus, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Deus, eu estou aqui, mas eu não pertenço a este lugar. Deus, eu estou aqui como escravo, mas lá em Jerusalém, onde eu posso contemplar por essas janelas, eu sou livre. Aleluia. Daniel significava que quando ele orava, ele trazia Jerusalém para a Babilônia onde ele estava, porque ele estava ali, mas ele não era dali. O problema nosso é que hoje em dia nós construímos casas, pastor, mas nós não fazemos janelas. E janela tem uma coisa bem peculiar. A porta você sai e você entra, mas a janela só abre quem está dentro da casa. Janela não tem chave. A porta tem chave, você abre e entra, mas a janela não. O que vai fluir na sua vida, o que vai fluir na minha vida, vai vir de dentro para fora. Deus vai abrir de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro, é de dentro para fora. E nós temos que aprender a construir janelas. Graças a Deus eu arranquei a parede e hoje entra luz na minha casa, na minha cozinha. Não tem mais aquela escuridão. Mas esse é porque quando você está estressado, faz as coisas sem um propósito, sem nada, você ultrapassa processos. Então o que eu digo, o que Deus diz para você nesta manhã: construa janelas. Construa janelas. Fazem amizades, mas tenham verdadeiros amigos. Porque nos momentos difíceis, onde tudo parece que já não vai mais ter jeito, Deus vai te dar força para abrir aquela janela. E você vai avistar Jerusalém. Você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não habita em você. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho mais tempo, mas na próxima oportunidade, não que eu estou pedindo oportunidade, pastor, mas numa próxima oportunidade a gente vai destrinchar essa palavra, porque é algo que falou comigo. Nós temos que parar de chorar por algo que nós não construímos. Imagina, Noé sai daquela arca. O processo passou, o tempo passou. Agora imagine você, Noé, falar: Deus, eu demorei, 100 anos para construir essa arca, para usar apenas 40 dias. Não, eu vou ficar nessa arca. Eu vou fazer morada nessa arca porque eu trabalhei muito. Tem coisas que nós vamos ter que deixar ir. Porque o propósito de Deus nunca foi Noé morar naquela arca. O propósito de Deus foi Noé reconstruir o mundo. E às vezes Deus tem um propósito tão grande na nossa vida, mas aí nós ficamos pensando: Deus, mas eu orei tanto. Foram tantas semanas de oração, de jejum, e agora o Senhor fala para mim que eu tenho que deixar. Você tem que deixar. Coloca fogo nessa arca, não olha para trás e continua.
você vai ficar morando nessa arca e você não vai ver tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. O problema é que nós não queremos abrir mão de algumas coisas que nós trabalhamos para construir. Mas o propósito final nunca foi a arca, foi a reconstrução do mundo através de Noé. O propósito de Deus nunca foi a nossa conta bancária gorda. O propósito de Deus sempre foi nos fazer pessoas abençoadoras. O propósito de Deus nunca foi te trazer para os Estados Unidos simplesmente para mudar o seu status financeiro, não. O propósito de Deus foi te trazer aqui para trabalhar na sua vida, para que você possa ser usado nessa nação, para fazer aquilo que Deus programou para a sua vida. Então vai ter momentos que nós vamos ter que, fazer como Eliseu fez. Eu vou colocar fogo nesses carros, porque não vai ter nada mais que vai me segurar aqui. E vou partir. Quem me chamou é fiel, vai garantir. Se você tem convicção que foi Deus que te chamou, pode ir. Abraão, quando ouve uma palavra do Senhor, Deus simplesmente fala para ele: sai. Daí é rico, o pai é rico, mas deixa tudo, sai, pode ir, vai. E Abraão foi, mas ele tinha certeza do Deus que falou com ele. E eu tenho certeza que Deus fala para você nessa noite: você vai ter que queimar essa arca. Você vai ter que abdicar disso, você vai ter que abrir mão disso, porque senão você não vai chegar aonde eu quero que você esteja. Queime esses carros, queime essa arca e vai. Não que Noé queimou a arca, mas vocês estão entendendo? Porque às vezes nós ficamos apegados às coisas. Coloquem-se de pé. E aquelas coisas que nós nos apegamos não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Nós vamos orar nesta manhã. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que é que está te prendendo. Deus tem um chamado tão lindo na sua vida. Essa indecisão: Senhor, é isso? Não é? Eu vou, não vou, eu fico, não fico, eu faço, não faço. Noé ouviu uma palavra. E a Bíblia não mostra Noé indo consultar profetas. A Bíblia não mostra Deus falando novamente com Noé: e aí a arca? Está fazendo ou não está fazendo? Ei, irmãos, creia nessa palavra. Porque Deus nos chamou para algo grande. Não imite você. Não imite o seu Deus. E que nós não venhamos vender a madeira da arca. Que nós não venhamos enriquecer em cima daquele propósito que Deus tem para a nossa vida. Abra mão disso. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por estes momentos a qual o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra a qual o Senhor direcionou aos nossos corações nesta manhã. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada coração que aqui se faz presente. Eu não sei o que tem prendido os Teus filhos. Eu não sei, ó Deus, aonde eles pararam no propósito. Mas eu Te peço, ó Deus, que nesta manhã a chama volte a arder no coração da Tua igreja. Eu peço a Ti, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa pegar essa brasa, Deus, que às vezes está quase apagando, e que venha juntar gavetos, ó Deus, e que esta fogueira possa tornar a acender, Senhor.
nossos corações nesta manhã. Eu peço a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor faça, Senhor, com que nós possamos entender o chamado e que nós possamos saber quando é o Senhor quem está falando conosco, que nós possamos saber, Senhor, quando a direção vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia mais procurarmos sermos pessoas melhores para o Teu reino. Em nome de Jesus, que a cada dia mais, Senhor, nós possamos, não pelo falar, mas pelo caminhar, pelo passar, pelo testemunho, ó Deus, em nome de Jesus, e que o avivamento, que a chama do Senhor possa arder mais uma vez, ó Deus, nos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, ó Pai. No nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por este momento que o Senhor nos permitiu estar aqui. E que Deus possa continuar abençoando os vossos corações. E que os intentos dos corações de vocês, que se forem da vontade do Senhor, possam se realizar nesta manhã. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade.